Boa tarde, esta é a segunda aula do curso Introdução sobre a Certeza de Wittgenstein. Na primeira aula do semestre, na aula passada, eu apresentei as linhas gerais do curso e indiquei, mais para o final da aula, um fio condutor, um fio da meada que nós vamos perseguir ao longo do semestre e que consiste na relação entre verdade e significado. É na reconsideração do que ele pensou inicialmente acerca das relações entre verdade e significado que deve se encontrar a chave para entender o itinerário de Wittgenstein. Em particular, durante os 20 anos subsequentes ao seu retorno à filosofia, das 2 décadas que vão de 1929, quando ele publica Some Remarks on Logical Form, a 1949, quando ele visita Norman Malcolm em Ithaca, New York, e empreende a leitura dos escritos de Moore, que vai tomar forma sobre a certeza. Tá? E, bom, no começo dessa história toda está Frege. Tá? A maneira como Frege concebeu as relações entre sentido e verdade. Frege, e o que nos interessa aqui é o Frege do artigo clássico sobre sentido e referência. Qual era o problema com o qual Frege tinha de se haver nesse artigo? Bom, a aparente violação da lei de Leibniz nas cláusulas em discurso indireto, em oratio obliqua. O que diz a lei de Leibniz? Diz que para todo x e para todo y, se x é igual a y, C e somente C, se f de x, então f de y e vice-versa. Isso é, x igual a y, C e somente C, f de x, C e somente C, f de y. Então, nós temos aqui 2 direções de implicação, porque está tendo uma equivalência. A primeira é a indiscernibilidade dos idênticos. Se x é igual a y, então toda a propriedade de x é uma propriedade de y. E a segunda é a identidade dos indiscerníveis. Se toda a propriedade de x é uma propriedade de y, então x é igual a y. Tá? Reunindo os 2 princípios, a indiscernibilidade dos idênticos e a identidade dos indiscerníveis, nós temos a chamada lei de Leibniz. Ora, a lei, a lei pode ser traduzida em termos linguísticos no seguinte princípio: 2 expressões que designam o mesmo objeto devem poder ser substituídas em todos os contextos, salva veritate, isto é, preservado o valor de verdade da proposição em que ocorre. Ora, essa suposição de intersubstitutividade salva veritate de expressões correferenciais parece ser violada nas cláusulas em discurso indireto. Ainda que a estrela da manhã seja o mesmo corpo celeste que a estrela da tarde, ainda que essas 2 expressões, a estrela da manhã e a estrela da tarde, designem o mesmo objeto, do fato de que Kepler acreditava que a estrela da manhã era um astro iluminado pelo Sol, não se segue, em conjunção com a proposição de identidade, a estrela da manhã e a estrela da tarde, que Kepler acreditava que a estrela da tarde é um astro iluminado pelo Sol. Por que isso acontece? Bom, está claro, porque Kepler pode não saber que essa proposição de identidade é verdadeira. Né? Mas, dada essa explicação, igual, nós precisamos saber como é que é possível acreditar que a estrela da tarde é um astro iluminado pelo Sol. E ainda que a estrela da tarde seja a estrela da manhã, não acreditar que a estrela da manhã é um astro iluminado pelo Sol. O que é que nós apreendemos quando compreendemos uma proposição que torna possível eu saber que uma dessas proposições é verdadeira e não saber que a outra tem o mesmo valor de verdade? Tá? Para resolver esse problema, Leibniz, o problema da lei de Leibniz, né? Frege introduz a distinção entre sentido e referência. Ele distingue o objeto ao qual uma expressão se refere do modo como nós nos referimos a esse objeto.
Isso é o modo como o objeto é concebido por nós. Tá? Então, a estrela da manhã, a expressão, e a expressão a estrela da tarde tem a mesma referência ao planeta Vênus, mas os modos de conceber o objeto que acompanham a compreensão de cada uma dessas expressões são muito diferentes. Num caso, eu tenho grosso modo a ideia do primeiro astro que ao entardecer se avista no firmamento, a estrela da tarde. No outro eu tenho o último corpo celeste que ainda se avista ao amanhecer. E essa é a estrela da manhã. A referência é a mesma, mas os sentidos são diferentes. E porque os sentidos são diferentes, eu posso não saber que duas expressões que têm a mesma referência, de fato têm a mesma referência. Como é que fica a lei de Leibniz, aparentemente violada, nos contextos de discurso indireto? A resposta de Frege fica exatamente como estava. Não há nenhuma violação da lei de Leibniz. E a resposta é por quê? Porque as palavras que ocorrem em discurso indireto, em orações subordinadas, precedidas de uma oração principal em que ocorre um verbo para atitude proposicional, crê, pensa, afirma, julga, supõe, assim por diante, tá? Que a referência de uma expressão que ocorre em discurso indireto é o seu sentido em discurso reto. A referência de uma expressão em horácio oblíqua é o sentido dessa expressão em horácio recta. Isso é algo surpreendente, mas tem uma motivação intuitiva muito forte quando a gente pensa nela. E a motivação é a seguinte: nós estamos falando, quando usamos expressões em discurso indireto, se aí ocorre, por exemplo, a expressão estrela da manhã, quando eu digo que Kepler acreditava que a estrela da manhã era um astro iluminado pelo Sol, a expressão a estrela da manhã, neste contexto aí, não designa o planeta Vênus. O que essa expressão designa não é o planeta, nós não estamos falando de astronomia, nós estamos falando do mundo nocional de Kepler, de como ele pensava. Portanto, é um conteúdo de pensamento de Kepler que está sendo descrito. De onde a ideia de que a referência de uma expressão em discurso indireto é o seu sentido em discurso direto. A Frege estendeu a distinção sentido e referência para toda a linguagem. Não apenas nomes têm sentido e referência, predicados têm sentido e referência, e proposições completas. O que é o sentido de uma proposição completa é o pensamento que ela expressa. O que é a referência de uma proposição completa é um valor de verdade. Assim, todas as proposições verdadeiras têm a mesma referência, a saber, o verdadeiro. E todas as proposições falsas têm os pensamentos falsos, né, têm a mesma referência, o falso. Tá? Mas pensamentos são modos de apresentação de valores de verdade. Como nós estamos reportando os pensamentos de Kepler, as palavras aí na oração subordinada não se referem diretamente a, por exemplo, corpos celestes, mas ao constituinte do pensamento de Kepler, que corresponde ao modo de apresentação desse corpo celeste. Então eu digo estrela da manhã, e eu estou falando aqui não de Vênus, mas de Vênus como Kepler concebe, do modo de concepção de Kepler. Então, o sentido de uma expressão em discurso indireto é a referência de uma expressão em discurso direto é o seu sentido em discurso direto. Uma vez que Frege dispõe da distinção entre sentido e referência, e tendo estabelecido o princípio geral de que
expressões com sentidos diferentes podem ter a mesma referência, em troca, expressões com referências diferentes não poderão ter o mesmo sentido. Frege enfrenta a objeção possível de que quando você expressa um pensamento, alguma parte constituinte desse pensamento poderá não ter referência. Ele imagina um objetor que dissesse, quando você diz a Lua, você pretende estar falando do satélite da Terra, mas talvez você não esteja fazendo isso. E Frege responde que a referência das palavras, quando nós as empregamos, é pressuposta. Em nenhum lugar, nem no artigo sob sentido de referência, muito menos no resto dos seus escritos, Frege explica exatamente o que ele entende pela relação de pressuposição. Mas o contexto dá a entender que quando a pressuposição de existência do objeto designado, pela expressão que ocorre como sujeito gramatical numa proposição, falha quando não há referência, nós temos um pensamento que não tem valor de verdade. Viola-se o princípio de bivalência se a pressuposição não está presente. Isso cria um certo desconforto para Frege, porque a ideia de um pensamento que não tem valor de verdade parece um bicho de 7 cabeças. E Frege resolve isso mais adiante. Resolve. Ele dá uma receita geral para como tratar desses casos. Ao chamar os pensamentos que são expressos em situações em que há violação da pressuposição de referência, pseudo-pensamentos, Scheingedanken, pensamentos aparentes. E a categoria em que ele põe tudo isso, sempre que não há referência, você tem apenas sentido, mas não tem referência, ele chama de ficção. A ideia é simplesmente o ator no palco não faz referência aos objetos de que ele está falando. Por quê? Porque o ator não está afirmando nada. Se o ator que interpreta Hamlet, ao dizer há algo de podre no reino da Dinamarca, fosse interrompido, se a representação teatral fosse interrompida pelo embaixador da Dinamarca querendo tomar satisfações dos atores, o embaixador apenas estaria atestando a sua total incompreensão do que seja ficção, do que seja uma encenação teatral. Tá? Portanto, Frege abre o caminho para nós termos violações do princípio de bivalência. Há proposições, é o que ele chama de proposições da ficção, que não são nem verdadeiras nem falsas. Frege não articulou essa noção de pressuposição. A primeira tentativa de regimentação da noção, até onde eu sei, ocorre em 1952, no livro de Peter Strawson, An Introduction to Logical Theory, em que Strawson faz uma distinção entre implicação e pressuposição. Se A implica B e B é falso, A é falso. Mas se A pressupõe B e B é falso, A não é nem verdadeiro nem falso. Se A implica B e B é verdadeiro, A pode ser verdadeiro. Tá? Mas se A implica B e B é verdadeiro, A é verdadeiro. Se A pressupõe B e B é verdadeiro, A é verdadeiro. Ou falso. Se A pressupõe B, porque a pressuposição é uma relação entre, e aqui que eu queria chegar, não entre o valor de verdade de uma proposição e o valor de verdade de outra proposição, mas entre o sentido de uma proposição e o valor de verdade de outra proposição. Se a proposição existe, Vênus é verdadeira, tá? Então a afirmação Vênus é um satélite do Sol pode ser verdadeira ou falsa. Se a pressuposição existir Vênus não é verdadeira, a proposição não é nem verdadeira nem falsa. Então, recapitulando e para fixar, se A implica B e B é falso, A é falso. Se A implica B e B é falso, A não é nem verdadeiro nem falso. A meu ver, Strawson regimentou com propriedade aquilo que Frege parece ter tido em vista ao introduzir essa noção pouco esclarecida de pressuposição. Tá?
Agora bem, Russell está inteiramente na contramão disso. Tá? Russell aborda os problemas que levaram Frege a articular uma diferença entre sentido e referência na sua assim chamada teoria da denotação. O que é denotar? Denotar é algo diferente de referir. Nomes referem. Tá? Assim, Vênus refere Vênus. Tá? Marte refere Marte. Tá? Mas a expressão o maior planeta satélite do Sol não refere, sim, denota Júpiter. Por quê? Porque trata-se de uma função proposicional, ser o maior planeta que orbita em torno do Sol, função proposicional que é satisfeita única e exclusivamente por Júpiter. Então, a noção de denotação é essa. Russell introduz a noção de um conceito denotativo que ele define, está no capítulo 5 de The Principles of Mathematics, 1903, dizendo um conceito denota quando, se ele ocorre numa proposição, a proposição não é sobre esse conceito, mas sobre uma entidade que está numa certa relação com o conceito. O problema que Russell tinha era o seguinte: em princípio, ele adotava a teoria do juízo que havia sido proposta por Moore em The Nature of Judgment. E essa teoria tinha a consequência de que eu compreendo uma proposição quando eu tenho contato imediato, acquaintance, com cada um dos objetos que são constituintes da proposição, né, que são significados pelos termos que ocorrem na proposição. Ora, Russell tinha um problema com isso, um problema que Moore não tinha, aliás, pela simples razão de que Russell se ocupava de matemática e Moore não. E o problema de Russell é o seguinte: como eu compreendo proposições, como as que ocorrem o tempo todo na matemática, sobre totalidades infinitas, ou mesmo se infinitas, ao menos em parte inacessíveis. Eu compreendo proposições sobre todo número inteiro par, mas eu não tenho contato com cada um dos números inteiros pares. Isso excede o seu conjunto infinito. A minha mente, o meu entendimento é finito. Como é que o infinito, que é a mente, pode abarcar uma coleção infinita? E a solução de Russell era: eu não preciso abarcar todos os elementos desse conjunto infinito, o que eu preciso apreender é o conceito denotativo, que é tal que cada um dos constituintes desse conjunto satisfaz esse conceito. Eu tenho o conceito de número inteiro par, tá? E esse conjunto, e esse conceito denota 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Essa era a primeira teoria da denotação de Russell. Ela supõe que, como constituinte da proposição, ocorre uma entidade curiosa. É uma entidade que ocorre na posição de sujeito gramatical, é um objeto, uma entidade que eu apreendo por contato. No entanto, esse objeto cumpre a função predicativa que tradicionalmente a lógica atribuía aos conceitos. Isso é, conceitos denotativos são alguma coisa que Frege reputava impossível, são ao mesmo tempo conceitos e objetos. Russell estava tão convencido de que isso era possível que no apêndice em que ele trata das ideias de Frege, de The Principles of Mathematics, Russell toma o partido de Ben O'Kerry contra Frege. Ben O'Kerry havia sustentado que Frege estava obviamente errado ao afirmar que um conceito nunca pode ser um objeto, e Kerry dava o exemplo: o conceito cavalo é um conceito facilmente adquirido. Eu tenho um conceito aqui e eu predico verdadeiramente que é um conceito facilmente adquirido, e se predico, eu predico de um objeto, portanto eu tenho um conceito que é um objeto. Ao que Frege respondia impavidamente: o conceito cavalo não é um conceito. Isso é, nesta ocorrência de Kerry, é de um objeto que nós estamos falando. A prova de que não é um conceito é que não ocorre em posição predicativa. Se o conceito cavalo tivesse como referência um conceito, isso poderia ocorrer como um predicado. No entanto, eu não posso formar a frase Bucéfalo, que era o nome do cavalo de Alexandre da Macedônia, Bucéfalo ou conceito cavalo.
Isto não é a mesma coisa que bucéfalo é um cavalo. Em bucéfalo é um cavalo, é um predicado. Mas bucéfalo ou conceito cavalo é simplesmente um contrassenso. E Russell, no entanto, toma o partido de Kerr e diz que Frege está errado e que é claro que conceitos podem ser objetos. Bom, isso é 1903. Em 1905, Russell se livra dos conceitos denotativos, preservando, isso sim, as expressões denotativas. Tá? Que são o quê? Já desde os princípios das matemáticas, eram expressões formadas por um termo geral em conjunção com um modificador como por exemplo, o termo já homem, um homem, algum homem, todo homem, o homem, um homem e assim por diante. Todos esses são conceitos denotativos. Russell agora trata essas expressões como expressões denotativas e oferece uma teoria sobre como elas se comportam logicamente, que prescinde inteiramente da postulação de conceitos denotativos. A teoria das descrições, introduzida no clássico On the Note, a mais importante contribuição de Russell à lógica e talvez o paper mais influente, e, portanto, por essa razão, mais importante na história inteira da filosofia analítica. A teoria das descrições que o Russell introduz no On the Note é uma teoria sobre as formas lógicas de proposições em que ocorrem o que Russell chama agora expressões denotativas. Expressões como, ele dá uma lista no início do artigo dele, ele diz: eu vou chamar de expressão denotativa qualquer uma das seguintes expressões, e vem uma enumeração por exemplificação: um homem, algum homem, todo homem, qualquer homem, o atual rei da Espanha, o atual rei da França, o centro de massa do sistema solar no primeiro instante do século XX, a primeira linha da elegia de Grey. Qual é a novidade aqui? Você tem uma lista que começa com expressões que são obviamente codificadores, um homem, algum homem, todo homem, qualquer homem, e depois você tem expressões que parecem se comportar como termos singulares e que se caracterizam pela ocorrência do artigo definido, o, ou a, the. Qual é o achado de Russell? O artigo definido é um codificador. Essas expressões que parecem se comportar como termos singulares, de fato, são expressões de generalidade lógica. Aqui, dessa análise do Russell, tem dois aspectos que eu quero destacar, que vão ser cruciais para o Wittgenstein e para o seu itinerário subsequente, porque, quero insistir, durante 20 anos, de 1929 até 1949, que é quando ele começa a trabalhar sobre a certeza, o fio da meada para entender o itinerário de Wittgenstein é a reconsideração das relações entre sentido e verdade. O primeiro aspecto da teoria das descrições de Russell que nos importa é que, com ela, o Russell de fato está retomando e estendendo a crítica que Frege já havia articulado à forma sujeito-predicado da linguagem ordinária. Tá? Frege criticava os lógicos que o precederam, a tradição da lógica chamada aristotélica, por não terem distinguido subsunção de um objeto sobre um conceito e subordinação entre conceitos. Então, assim, era como se a expressão toda baleia é um mamífero tivesse a mesma forma lógica de Moby Dick é uma baleia. Não é assim que as coisas se passam. Moby Dick é uma baleia, é uma proposição singular, mas toda baleia é um mamífero, é uma proposição quantificada universalmente que diz para todo X, se X é baleia, então X é mamífero. Isso é o conceito de baleia, está subordinado ao conceito de mamífero, no sentido de que todo elemento do conjunto das baleias é um elemento do conjunto dos mamíferos. Tá? O Russell simplesmente dá um passo adiante. Olha, tem mais coisas que parecem ser da forma sujeito-predicado e não são. E é o caso das proposições em que ocorre, no lugar de sujeito gramatical, uma expressão denotativa. Então, o primeiro aspecto a levar em conta do que vai importar para Wittgenstein da teoria das descrições é que Russell está retomando e estendendo, radicalizando a crítica fregiana à forma sujeito-predicado da linguagem ordinária. Essa forma encobre muitas formas lógicas diferentes. E, em segundo lugar, que o desfecho dessa crítica é a abertura de um inquérito sobre as condições da referência, sobre quando é que eu posso efetivamente referir um objeto, nomear um objeto.
que vai constituir o núcleo da investigação que Russell chamará teoria do conhecimento. E nós vamos ver que o Tratados basicamente rejeita o viés epistemológico que Russell dá a essa investigação e reorienta a pergunta pelas condições da referência numa chave puramente lógica, ou se vocês quiserem, lógico-metafísica. A metafísica não é senão uma projeção da lógica, a sombra da lógica para Wittgenstein. Isso no Tratados e na obra filosófica subsequente de Wittgenstein também. Bom, a tese fundamental do Russell, lá em On Denoting, era que as expressões denotativas em que pese poderem ocupar e ocuparem seguidamente a posição correspondente ao sujeito gramatical da frase e poderem ser substituídas salva congruitate, isso é, sem violação da forma lógica. E, em algum caso, caso das descrições definidas como o atual rei da França, perdão, da França não, o atual rei da Espanha, serem substituídas também salva veritate por nomes próprios, tá? Que elas contribuem para a determinação das condições de verdade da frase de maneira radicalmente diversa daquela que é própria de um termo singular. Tá? Se eu digo o atual prefeito de Nova York é um afrodescendente, parece que eu estou dizendo a mesma coisa que se eu digo Eric Adams é um afrodescendente. Mas Eric Adams é um afrodescendente é uma proposição singular. As condições de verdade dela consistem exclusivamente em Eric Adams ser, como de fato é, um afrodescendente. Agora, se eu digo o atual prefeito de Nova York é um afrodescendente, eu estou dizendo que há um X, e um único X, que é o atual prefeito de Nova York, e esse X é um afrodescendente. Proposição que pode ser falsa se algum outro que não Eric Adams satisfaz a descrição, o atual prefeito de Nova York. Se eu digo o atual presidente da República do Brasil é carioca, essa proposição é verdadeira e é tornada verdadeira pelo fato de Jair Bolsonaro ser um carioca. Mas, se por qualquer motivo Bolsonaro não está mais no poder e quem governa é o vice-presidente, o atual presidente da República do Brasil é um carioca, resultará falso, porque Hamilton Mourão é gaúcho e não carioca. O que mostra que a expressão o atual presidente da República do Brasil, como o atual prefeito de Nova York, não são termos singulares. Né? São termos gerais que indicam, especificam, denotam, no jargão de Russell, o objeto, se houver um e somente um objeto, aquele objeto que satisfaz o seu conteúdo predicativo. Tem que haver um e não pode haver mais do que um. Aqui o fio da meada talvez pudesse ser capturado num slogan que eu atribuo sempre, porque eu vi pela primeira vez numa palestra do professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, tradutor brasileiro do Tratados de Wittgenstein. A ideia base é simplesmente que as condições de verdade de uma proposição são todas as suas condições de verdade. E o que essa aparente tautologia está dizendo é que tudo o que é requerido para uma proposição ser verdadeira, a fortiori, tudo que é requerido para uma proposição ser verdadeira e não falsa, pertence ao conteúdo da proposição. E o que quer que precise ser verdadeiro para a proposição ser verdadeira é algo que a proposição implica. Então, não falamos mais em pressuposição, não há violações de bivalência, o que há é que eu posso ter proposições falsas. No exemplo de Russell, se eu digo o atual rei da França é calvo, não há nenhum rei da França, se eu inspeciono o conjunto das coisas que são calvas, eu não encontro aí o atual rei da França, mas se eu inspeciono o conjunto das coisas que não são calvas, também não encontro aí o rei da França, parece que a frase não pode ser nem verdadeira nem falsa. No entanto, diz Russell, ela não é sem sentido, ela não é sem valor de verdade, ela é falsa. Tá? Então, esse é o ponto crucial. Descrições não são aparências à parte, termos singulares, mas quantificadores. E quantificadores são predicados. Aliás, predicados de segunda ordem, predicados de predicados. Portanto, em qualquer caso, expressões de generalidade lógica. A tese fundamental da teoria das descrições
é enunciada na proposição 1401 de Principia Mathematica. O F é G, C e somente C, isso é, o F é G, significa a um X, que é F, para todo Y, se Y é F, Y é igual a X, ou seja, só a 1, e Y é G, e X é G. Então há um X, que é F, há somente um X, que é F, e esse X é G. Tá? Essa proposição caracteriza a eliminabilidade da descrição definida OF, o atual rei da França, o atual rei da Espanha, que no contexto da proposição UF é G, ocorre na posição correspondente ao argumento de uma função de primeira ordem, como se fosse um sujeito lógico. Mas essa expressão é eliminada em favor de uma construção em que ocorrem apenas expressões de generalidade lógica, quantificadores e variáveis ligadas, ou na terminologia de Russell, variáveis aparentes, além dos conectivos proposicionais. A aparente proposição singular, o F é G, resulta assim em cobrir uma proposição envolvendo quantificação múltipla, para um X e para todo Y, etc. E a pressuposição existencial que Frege afirmara está subjacente ao emprego de todo nome próprio, Eigenname, um nome próprio para Frege é uma categoria que compreendia tanto nomes em sentido estrito quanto descrições, que essa pressuposição resulta pertencer às condições de verdade e, portanto, ao conjunto das consequências lógicas da proposição. A ideia de pressuposição não cumpre nenhuma função aqui. E, de fato, a lição que esse resultado ensina é que, preservando a categoria intuitiva dos termos singulares, onde são jogados tanto nomes em sentido estrito quanto descrições, Frege ainda seguiu demasiado de perto a gramática da linguagem ordinária, contra a qual ele queria justamente se precaver. A análise proposta por Russell explica por que o sentido da frase, o atual rei da França é calvo, é independente da verdade da pressuposição existencial que integra suas condições de verdade. Se a pressuposição existencial for falsa, a frase é falsa. O sentido dela não depende da verdade da pressuposição existencial. Nem cabe falar em pressuposição. Não depende da verdade daquela proposição existencial. O sentido da proposição é independente da verdade de qualquer proposição. É isso que vai ser crucial para Wittgenstein, que nesse debate, nessa controvérsia, está inteiramente do lado de Russell e não de Frege. Em suma, por descrição, é a resposta de Russell à pergunta como é possível pensar ou não ser. Como é possível falar de objetos inexistentes? A resposta é a generalidade lógica serve para isso. Eu posso falar do atual rei da França, e o que eu disser pode ser falso, mas não carecerá de sentido. Claro que a análise também depende criticamente da postulação de uma classe não vazia de termos singulares genuínos, porque ao tratar as descrições como expressões de generalidade, o Russell dissociou as descrições dos termos singulares para regimentá-las na categoria lógica das expressões cuja extensão é vazia ou cheia, conforme pelo menos um predicado esteja satisfeito. Tá? A contrapartida dessa reclassificação é, isso sim, agora, o reconhecimento de uma classe de nomes logicamente próprios, expressões que são genuinamente, do ponto de vista lógico, nomes próprios, e de um modo de designação primitivo e irredutivo ao conhecimento por descrição. Esse modo de designação primitivo, que é o próprio dos nomes, vai aparecer tal qual no Tratados depois. Wittgenstein, Russell, em Principia Mathematica, caracteriza através da noção de representação direta. Ele escreve: sempre que é possível supor a inexistência do sujeito gramatical de uma proposição, sem privá-la de sentido, é manifesto que o sujeito gramatical não é um nome próprio, isso é, não é um nome que representa diretamente algum objeto. Tá? A distinção não vai nos interessar entrar em detalhes aqui, mas fica só como um lembrete para aqueles que já alguma vez deram uma lida em On the Noting. A distinção epistemológica entre conhecimento proposicional, knowledge by description, e conhecimento
direto, o acusativo, knowledge by acquaintance, é uma distinção ineliminável, se for ineliminável, como o Russell sustenta que é, a distinção lógica entre descrições e termos singulares. Temos agora um problema, está cheio de expressões que parecem se comportar como nomes e, no entanto, não designam nada. O Russell começa por trazer à baila os nomes ficcionais. O que nós devemos dizer de expressões como Apolo ou Hamlet? Nós entendemos o que é expresso nessas frases. Nomes de objetos ficcionais não deixam de ter significado, ainda que esses objetos não existam. Se eu disser que Hamlet era o príncipe da Dinamarca, eu digo algo verdadeiro. Se eu disser que Hamlet era um detetive inglês, eu digo algo falso. Se eu disser que Sherlock Holmes era o príncipe da Dinamarca, eu digo algo falso. Se eu disser que Sherlock Holmes era um detetive inglês, eu digo algo verdadeiro. Como é que isso pode acontecer se esses nomes não nomeiam nada? A resposta de Russell é: essas expressões não são nomes. Ele havia começado o artigo por dizer que ter a forma de uma expressão denotativa era a condição suficiente para algo ser uma expressão denotativa. Como assim? Russell dava aquela lista, né? Um homem, algum homem, todo homem, qualquer homem, o atual rei da Espanha, o atual rei da França, o centro de massa do sistema solar no primeiro instante do século XX, a primeira linha da elegia de Gray, e então dizia, após dar todos esses exemplos, que serviu como caracterização, por exemplificação, do que ele vai chamar de expressões denotativas, que uma expressão, portanto, é denotativa em razão da sua forma, ou seja, se é a condição suficiente. A suficiência dessa condição foi atacada mais tarde por Strawson, mas esse é um capítulo que a nós, neste semestre, não vai nos importar. Mas vai nos importar em troca que o Russell, que sustenta que ter a forma de uma expressão denotativa é a condição suficiente para algo ser uma expressão denotativa, ao mesmo tempo sustenta que não é condição necessária. Apolo, Hamlet não tem forma de expressão denotativa e, no entanto, são expressões denotativas. Se eu quero saber o que significa Apolo, eu consulto um dicionário mitológico. Tá? Eu vou ter uma série de informações sobre esse objeto ficcional. Então, nomes ficcionais, ao contrário de nomes próprios originais, designam objetos que não precisam existir. Tá? E o que é próprio de um nome próprio genuíno, de um nome logicamente próprio, de um nome próprio, no sentido lógico estrito, para falar como Russell, é que ele não pode não ter referência. E aqui o Russell toma essa cláusula, né, a referência do nome próprio. Não pode não existir e investiga numa chave epistemológica. Não pode não existir, para Russell vai ser, é tal que sua existência não pode ser posta em dúvida. O método cartesiano da dúvida é introduzido agora com um procedimento para segregar as expressões que são nomes próprios genuínos daquelas que não são. Bom, essas linhas muito gerais sobre a teoria das descrições são mais do que suficientes para o que nos importa aqui. Eu quero apenas assinalar que a teoria das descrições é inteiramente incorporada por Wittgenstein ao Tratados. Vejam o que ele escreve em 3.24. A proposição que trata do complexo está em relação interna com a proposição que trata da parte constituinte desse complexo. O complexo só pode ser dado por meio de sua descrição, e ela será ou não conforme. A proposição em que se fala de um complexo será, caso ele não exista, não um contrassenso, mas simplesmente falsa. Exatamente como havia dito Russell. Né? Dado que não existe o atual rei da França, a proposição atual rei da França é calvo, não é sem sentido, mas simplesmente falsa. O que é que, em troca, distingue e separa o autor do Tratados tanto de Frege quanto de Russell? Aquilo que Wittgenstein diz ser o seu pensamento fundamental, a ideia mais importante do seu livro,
A ideia que é o fio da meada para tudo mais. Minha ideia básica, mein Grundgedanke, o pensamento fundamental, é que as constantes lógicas não representam, que a lógica dos fatos não se deixa representar. Essa é uma ideia que aparece para Wittgenstein, que ele formula no começo do seu itinerário intelectual. No mais antigo documento que nós temos sobre as ideias filosóficas de Wittgenstein, que é uma carta a Russell, datada de 22 de junho de 1912, Wittgenstein escreve, 22 de junho de 1912, é o primeiro ano que ele passa em Cambridge como aluno de Russell. Nessa carta a Russell, ele escreve: a lógica ainda está no melting pot, no cadinho, ainda está em estado de fusão, estamos começando a criar a lógica, mas uma coisa se torna cada vez mais óbvia para mim. As proposições da lógica só contêm variáveis aparentes, isso é, variáveis ligadas na nossa terminologia contemporânea. E seja qual for a explicação própria das variáveis aparentes, das variáveis ligadas, sua consequência deve ser que não há constantes lógicas. A lógica deve ser uma ciência de uma espécie totalmente, ele escreve em maiúsculas isso, totalmente diferente de qualquer outra. Bom, o fio da meada aqui é a bipolaridade da proposição. A ideia de que ter uma proposição de dois valores de verdade não é como um nome nomear um objeto. Wittgenstein rejeita categoricamente a caracterização por Frege, na sua obra da maturidade, da proposição como o nome de um valor de verdade. Proposições não são nomes, como Russell enfatizou, e aqui Wittgenstein acompanha Russell contra Frege, é impossível negar um nome. No entanto, é essencial para uma proposição que uma proposição possa ser negada. Então, ter uma proposição de dois valores de verdade não é como um nome nomear um objeto. E a proposição tem, forçosamente, de dois valores de verdade. Como Russell, Wittgenstein aceita integralmente a ideia de que proposições são bipolares, isso é, de dois valores de verdade possíveis, toda proposição vai ter um dos dois, e que não há proposições sem valor de verdade. Como na teoria das descrições, que ele aceita integralmente, na filosofia do Tratados, é fundamental que o sentido da proposição seja independente da verdade de qualquer outra proposição. Tá? A grande inovação técnica consiste na especificação da forma geral da proposição, que vem a ser a forma geral de uma função de verdade. A viga mestra do tratado é a ideia de que toda proposição é uma função de verdade de proposições elementares. Uma proposição elementar é uma função de verdade de si mesma. Wittgenstein introduziu a técnica das tabelas de verdade para mostrar justamente que as expressões correspondentes às constantes lógicas e seus conectivos, os quantificadores, não têm referência, não designam nada. Você pode apresentar todas as funções de verdade sem empregar nenhuma anotação para funções de verdade. E esta é a função das tabelas de verdade. As tabelas de verdade foram um caso de descoberta simultânea. Ao mesmo tempo que Wittgenstein introduziu as tabelas de verdade no Tratados, Emil Posto fez, e um não sabia da existência do outro, muito menos do que o outro estava fazendo. Emil Post, na sua prova, a primeira prova da completude do cálculo proposicional, Post introduziu tabelas de verdade, como Wittgenstein as tem no Tratados. A diferença é a função que ela descobre. Em Post, as tabelas de verdade têm uma função técnica, e é essencialmente como nós as empregamos a fazer lógica 1. Né? As tabelas de verdade são um procedimento de decisão
para o cálculo proposicional. Elas permitem calcular se uma proposição é uma tautologia, uma contradição ou outra função de verdade. Essa é a função técnica na prova da completude da lógica de primeira ordem. É completamente diferente a situação tem um amiguinho querendo participar aqui. Dá oi e cai fora que eu já estou numa aula, tá? 431, por exemplo, Wittgenstein explica: podemos representar a possibilidade de verdade por meio de esquemas da seguinte espécie. E aí ele apresenta 3 tabelas de verdade. Uma para uma função de verdade triádica, P, Q e R, 8 linhas na tabela de verdade. Diádica, P e Q, 4 linhas. E unária, P, só tem 2 linhas, verdadeiro ou falso. E em 441, ele diz: é claro que ao complexo de sinais V e F não corresponde nenhum objeto ou complexo de objetos, como tampouco aos traços horizontais e verticais ou aos parênteses. Não há objetos lógicos. Aqui ele está rejeitando o platonismo lógico, que é comum a Frege e a Russell. Com todas as diferenças, ambos tratam as constantes lógicas como expressões que denotam certos objetos abstratos. Objetos abstratos que nós aprendemos através de um tipo de intuição intelectual. Aqui, a ideia de uma proposição é apenas uma função de verdade de proposições elementares. Acrescentada ou suplementada pela demonstração de que você representa todas as funções de verdade através das tabelas de verdade. Tanto que eu posso pegar simplesmente a última linha da tabela de verdade e escrever na horizontal, escrever, por exemplo, o seguinte: VFVV de P e Q. VFVV, P e Q. Isto é, se P, então Q. VFFF de P e Q. Isso é P e Q. VVVF, P e Q. Isso é P ou Q. E assim por diante. E você não usa sinais para os objetos lógicos, para as constantes lógicas. Né? Um resultado técnico obtido em 1913 pelo lógico americano Henry Morris Schaeffer serve a Russell para especificar a forma geral de uma função de verdade, que vai ser sinônimo da forma geral da proposição. O artigo de Schaeffer, publicado em 1913, se intitulava Um conjunto de 5 postulados independentes para a álgebra booleana com aplicação para as constantes lógicas. Essencialmente, o que Wittgenstein fez foi estender o resultado de Schaeffer ao tratamento da generalidade lógica. Como é que ele anuncia isso? Ele anuncia assim: o que designa no símbolo é aquilo que é comum a todos os símbolos pelos quais ele pode ser substituído, de acordo com as regras da sintaxe lógica. Pode-se, por exemplo, exprimir o que é comum a todas as notações para as funções de verdade assim: é comum a todas admitirem ser substituídas, por exemplo, pela notação não P e P ou Q. Fica assim assinalado com uma notação possível, particular, pode ensinar lições gerais. Se eu tenho a negação e a disjunção, eu expresso todas as funções de verdade. Essas eram as constantes lógicas primitivas de princípio matemática de Russell, justamente. Se eu tenho a negação e a conjunção, eu também expresso todas as funções de verdade. Se eu tenho a negação e a implicação, é o que Frege tinha, eu expresso todas as funções de verdade. Mas se eu tenho a conjunção e a disjunção, não. Se eu tenho a conjunção e a implicação, também não. E de modo geral, se eu não tiver a negação, eu não tenho um conjunto completo. O que Schaeffer provou foi a completude expressiva de um sistema de cálculo proposicional com uma única constante lógica. E essa constante lógica Schaeffer oferecia 2 alternativas: a negação simultânea, nem P nem Q, ou a negação alternada, ou não P ou não Q. Tá? O que Wittgenstein faz é estender essa operação
para o cálculo proposicional. Tá? Então, a forma geral vai ser agora, você tem um operador que Wittgenstein representa pela letra N maiúsculo, tá? Você aplica N ao conjunto dos valores de uma variável proposicional. Wittgenstein usa a letra grega xi, e a negação de xi significa eu nego cada valor. Se xi é da forma f de x, a negação conjunta de todos os f de x é não f de a, e não f de b, e não f de c, e assim por diante. Tá? O que tornou possível a extensão do resultado de Scheffer ao tratamento da generalidade lógica foi, primeiro, a interpretação substitucional dos quantificadores, herdada de Russell e Ondenote. Você diz, para todo x f de x significa cada instância para todo x f de x, f de f são proposições verdadeiras. E o primado da negação proposicional, nós negamos proposições. Tá? Os valores da variável xi, n de xi, são tratados como blocos lógicos, aos quais nós aplicamos a operação de negação. Como é que nós temos os quantificadores? Pois é tão simples assim. Se eu aplico o operador n a todos os valores de xi, e digamos que xi é a variável f de x, então eu nego f de a, e f de b, e não f de a, e não f de b, e não f de c, etc. E agora eu reitero a negação, eu nego essa negação simultânea. Se eu nego que não f de a, e não f de b, e não f de c, eu estou dizendo que para pelo menos um x f de x. E eu tenho o codificador existencial. E por interdefinibilidade eu tenho os demais codificadores. O Wittgenstein diz, eu separo o conceito todo da função de verdade. A noção de uma classe de proposições elementares é uma noção primitiva. O Wittgenstein diz, a notação de generalidade contém um protótipo. Tá? Os detalhes disso não são importantes para nós, mas onde é que eu queria chegar com essa digressão pela lógica do tratado? Na seguinte ideia, a indicação da forma geral da proposição dá um sentido preciso à independência do sentido em relação à verdade. Tá? Você tem agora uma maneira de fazer justiça à ideia de que ter uma proposição sentido não pode depender de que nenhuma outra proposição seja verdadeira. Como é que Wittgenstein trata, portanto, aquela cláusula tão importante para Russell, que distinguia que é propriamente a função de um nome próprio, a cláusula, seu referente, o objeto designado, não pode não existir. Russell, vimos, fazer uma leitura epistemológica dessa cláusula, não pode não existir, significa que sua existência não pode ser posta em dúvida. De onde todo objeto cuja existência pode ser posta em dúvida é um objeto que nós designamos por descrição e não por contato, não por representação direta, portanto, não há nome para esse objeto. Há um tratamento que o Russell havia dado aos nomes ficcionais em Ondenote, e ele rapidamente estendeu para os nomes da linguagem ordinária. Posso duvidar da existência de Donald Trump? Eu posso, talvez a história toda seja uma ficção. Logicamente é possível nesse cenário. Nesse caso, Donald Trump não é um nome. É uma expressão denotativa. Abrevia uma descrição, um conjunto de descrições. Da sua parte, Wittgenstein, que não abre lugar para quaisquer especulações epistemológicas da filosofia do Tratados, dá um sentido lógico-metafísico à cláusula não pode não existir. Tá? E assim chegamos a uma espécie de dedução transcendental da substância do mundo. Os objetos simples, e porque simples e imutáveis, que são os referentes dos nomes próprios em sentido estrito. Wittgenstein escreve, o objeto é simples. Todo enunciado sobre complexos pode se decompor em um enunciado sobre as partes constituintes desses complexos e nas proposições que os descrevem completamente. Os objetos constituem a substância do mundo, substância é aquilo que permanece idêntico a si próprio sob a modificação de seus atributos. Os objetos constituem a substância do mundo, por isso não podem ser compostos. E afirma então, se o mundo não tivesse substância, ter ou não sentido uma proposição dependeria de ser ou não verdadeira outra proposição. E tudo isso está sendo feito para assegurar que ter uma proposição sentido não pode depender de qualquer
proposição ser verdadeira. Tá? Eliminou-se completamente a noção de pressuposição de Frege. Wittgenstein, mais consequente do que Russell, vai até o ponto em que uma certa noção de pressuposição ainda prevalece. E isso é enunciado em 6.124. Ele escreve: as proposições lógicas descrevem a armação do mundo. Essa noção de armação, Gerüst, vai reaparecer em Sobre a Certeza, como nós vamos ver. As proposições lógicas descrevem a armação do mundo, ou melhor, representam-na. Não tratam de nada. Pressupõem, sie setzen voraus, que nomes tenham significado e proposições elementares tenham sentido, e essa é a sua ligação com o mundo. Dizer que a lógica requer isso. As proposições têm sentido e os nomes têm referência, têm significado. Essa é uma pressuposição absoluta, transcendental, para falar como Wittgenstein. Vejam que nomes têm referência, mas não sentido. Proposições têm sentido, mas não referência. Nomes representam diretamente, como Russell havia sustentado, Wittgenstein adota inteiramente essa concepção do que é um nome próprio. E proposições em troca têm sentido, mas não têm referências, não designam nada, a fortiori, não designam valores de verdade. Tá? Esse é o eixo, então, do qual vai girar toda a reconsideração da filosofia de Wittgenstein a partir de 1929. Tá? Wittgenstein vai ser levado, como nós vamos ver, a admitir que ter uma proposição de sentido pode sim depender de que alguma outra proposição seja verdadeira, e isso obriga a rever completamente as relações de sentido e verdade, portanto, as relações entre lógica e conhecimento empírico, que formam o coração de Sobre a Certeza. Tá? Aqui, o Tratatus tinha uma ferida secreta, vamos dizer assim, que Wittgenstein vai denunciar em 1929, no artigo colossal Some Remarks on Logical Form. Ele não gostava desse artigo, dizia que era fraco, que não era característico. O artigo é excelente e explica claramente por que Wittgenstein retorna à filosofia, o que ele acha que não está bem com tratados e o que ele acha que é preciso refazer. Mas essencialmente tem a ver com a tentativa de especificar quais eram as formas possíveis das proposições elementares de que trata o grupo de aforismos 5.55 do Tratados. Wittgenstein diz: bom, parece que nós devemos poder dizer quais são as formas das proposições elementares, mas dizer quais são as formas das proposições elementares suporia conhecer as formas dos nomes possíveis que podem integrar essas proposições, e isso parece que não pode ser conhecido a priori. E se isso não pode ser conhecido a priori, a tentativa de conhecer a priori só pode resultar em contrassenso. E aí Wittgenstein resolve interinamente o problema, introduzindo uma divisão do trabalho entre a lógica e sua aplicação. A aplicação da lógica, que é a análise lógica de proposições concretas, é que vai dizer que formas possíveis de proposições elementares há. A lógica, diz então Wittgenstein, não pode antecipar o que se encontra na sua aplicação. Tá? Porém, só um pouquinho aqui, a aplicação da lógica decide a respeito de quais proposições elementares existem. 5.557. O que vem com a aplicação, a lógica não pode antecipar. Isso é claro, a lógica não pode colidir com sua aplicação. Mas a lógica deve manter contato com sua aplicação. Portanto, a lógica e sua aplicação não se podem sobrepor. Se não posso especificar a priori as proposições elementares, querer especificá-las deve redundar em contrassenso manifesto. Para o que, ao retornar à filosofia em 1929, Wittgenstein vai ter a anunciar, é precisamente uma espetacular colisão da lógica com a sua aplicação. Colisão que vai importar em rever a concepção das relações entre lógica e sua aplicação, mas, como nós vamos ver, rever a concepção das relações entre sentido e verdade. Por quê?
porque em 1929 Wittgenstein reabre o inquérito sobre as incompatibilidades sintéticas. O que eram incompatibilidades sintéticas? Esse termo foi introduzido por Russell em The Philosophy of Leibniz, em 1900, e depois a esse tópico Russell dedica todo um capítulo, diferença de sentido e diferença de sinal, do livro de 1903, da Principles of Mathematics. Incompatibilidades sintéticas são relações de incompatibilidade que há entre proposições tais que uma não é a negação da outra. Ora, Wittgenstein simplesmente não pode reconhecer que haja tal coisa. Em 63751 do tratado, ele apresenta um programa que deveria ser executado para prevenir essa possibilidade. 63751, ele tinha dito, assim como há apenas em 637.5, assim como há apenas necessidade lógica, há também apenas impossibilidade lógica. Que, por exemplo, duas cores estejam ao mesmo tempo num lugar do campo visual é impossível. E, na verdade, logicamente impossível, pois a estrutura lógica das cores exclui essa hipótese. Pensemos na maneira como essa contradição se apresenta na física. Veja que ele usa a palavra contradição. Mais ou menos assim, uma partícula não pode estar ao mesmo tempo, não pode ter ao mesmo tempo duas velocidades. Isso quer dizer que não pode estar ao mesmo tempo em dois lugares. Isso quer dizer que partículas que estejam em lugares diferentes a um só tempo não podem ser idênticas. É claro que o produto lógico é a conjunção, né, de duas proposições elementares, não pode ser nem uma tautologia, nem uma contradição. O enunciado de que um ponto no campo visual tem ao mesmo tempo duas cores diferentes é uma contradição. Bom, se é uma contradição, pelo menos uma das duas proposições não pode ser elementar, porque o postulado aqui é da independência lógica das proposições elementares. Atenção, só é possível preservar o postulado da independência do sentido em relação à verdade se for possível preservar o postulado da independência lógica das proposições elementares. Quando Wittgenstein, dando a maior palmatória e reconhecendo que o Russell afinal tinha tido razão o tempo todo, reconhecer que as incompatibilidades sintéticas não são relações puramente lógico-formais, né? Que elas não são relações analíticas, por isso o Russell as chama sintéticas, Wittgenstein vai ter dado o primeiro passo para abandonar o postulado da independência do sentido em relação à verdade, passo que abre caminho para a reconfiguração, para a transfiguração integral do seu pensamento, que vai ser articulada progressivamente ao longo dos 20 anos subsequentes e que vai culminar, como nós vamos ver, em Sobre a Certeza. Leitura recomendada para a próxima aula, Wittgenstein, Some Remarks on Logical Form. Até lá, bom fim de semana para todos.